Olá, nesse episódio trarei uma nova experiência para o podcast. Recentemente, um familiar me enviou um vídeo publicado em uma rede social em que uma pessoa que não é da área de saúde dava recomendações sobre a utilização do exame de dímero D antes de viagens aéreas com o pressuposto incorreto de que ajudaria a tomar providências para evitar a trombose venosa. Entendo que você pode não saber o que é o exame de dímero D, mas saiba que é um exame de sangue que se tornou muito popular durante a epidemia de Covid-19, porque era comum a elevação dos níveis dessa substância no sangue e também por sua relação com a trombose. Como muitas das informações daquele vídeo que foi publicado numa rede social eram incorretas e causavam pânico, resolvi fazer um vídeo reagindo àquelas desinformações. O link para o vídeo pode ser encontrado aqui na descrição do episódio. Em virtude da dinâmica, optei por publicar o áudio do vídeo que eu confeccionei aqui no Fluxo Vascular. Nele explico o que é o dímero D, para que serve e, mais importante, por que não deve ser usado do jeito que foi sugerido naquele vídeo postado numa rede social, derrubando informações falsas sobre um tipo de exame complementar que, quando usado dentro do contexto adequado, é muito útil. Esse episódio se relaciona diretamente com o episódio 6 do Fluxo Vascular, onde aborda o tema trombose e viagens aéreas. Mas antes de começar, gostaria de lembrar a você, meu ouvinte, o quanto é importante para nós, produtores de conteúdo, o compartilhamento desse podcast. Se você gosta do que é produzido no Fluxo Vascular, não deixe de assinar e classificar com 5 estrelas, comentar e até mesmo compartilhar com amigos. Assim, informações de qualidade podem ser espalhadas. O material dos nossos episódios é produto da experiência clínica e da pesquisa bibliográfica da literatura médica pelos médicos da Clínica Fluxo de Cirurgia Vascular, voltados principalmente para o público geral ou para profissionais de saúde não vascular. Não perca tempo, após terminar de ouvir esse episódio, vá lá no seu tocador, assine, dê 5 estrelas e compartilhe com quem você gosta. Agora vamos ao episódio de hoje. Eu sou o Dr. Robson Barbosa de Miranda e esse é o Fluxo Vascular, sua fonte de informação médica de qualidade e fácil compreensão. Toda semana um episódio com temas abordando as perguntas mais comuns no consultório médico vascular. Olá, eu sou o Dr. Robson Barbosa de Miranda, cirurgião vascular da Clínica Fluxo. Eu normalmente não gosto de fazer esse tipo de vídeo, fazer react de vídeo dos outros. Mas nesse caso tem muita desinformação e eu acho importante que alguém que tem alguma experiência com a trombose venosa venha explicar para vocês, principalmente porque essa semana agora é a semana que a gente comemora o Dia Internacional de Combate à Trombose. Então vamos ao vídeo e vamos aos comentários. Deixa eu dar um depoimento pessoal que pode ser de muita utilidade para qualquer um de vocês. Ontem eu ia embarcar para Portugal e tinha feito o exame de sangue na semana passada e depois que eu tive Covid sempre coloquei dedímero, tá, nos resultados do exame de sangue. O primeiro comentário é sobre rotina de realizar exame de dímero D. Esse é o termo correto em português, dímero D, mas não tem muita lógica você, isoladamente, só porque teve Covid, realizar exames de dímero D de rotina. Vou fazer um exame de dímero D porque eu tive Covid. Veja bem, existem casos, pacientes que tiveram Covid muito grave, que necessitam em algum momento fazer sim acompanhamento com dímero D, porque pode ser um marcador de gravidade da doença. Mais intenso isso durante a internação e logo algumas semanas depois da alta, principalmente aqueles pacientes que tiveram Covid muito grave. Mas fazer exame de rotina de dímero D só para saber se está elevando ou diminuindo pelo fato de ter tido Covid há muito tempo atrás, não tem muita lógica nesse sentido, então não é justificado. Mas o que é importante do dímero D? O dímero D é muito falado, mas muitas vezes as pessoas não sabem exatamente o que significa. O dímero D é um produto da degradação de um coágulo, ou seja, toda vez que a gente forma um coágulo ou um trombo dentro do nosso organismo, o próprio organismo gera substâncias que vão desfazer esse coágulo. Esse desfazer do coágulo é que faz que seja produzida essa substância dímero D. Então, toda vez que a gente tem um coágulo no organismo, ele vai desencadear a formação do dímero D. E por isso o dímero D é muito importante dentro de um algoritmo de diagnóstico de trombose venosa profunda. Mas existe um algoritmo, existem situações muito específicas para a gente solicitar esse exame.
Aí no vídeo ele faz um comentário que o dímero D dele deu acima de 2.400. Realmente, é um dímero D muito alto. Mas o fato dele ter um dímero D de 2.400 não quer dizer automaticamente que ele tenha trombose. Diversas outras condições de saúde podem elevar dímero D a níveis muito altos como esse. Por exemplo, um processo infeccioso. Se ele teve, por exemplo, uma erisipela nos últimos dias, pode dar um dímero D alto. Outra condição muito comum que dá um dímero D alto, pós-operatório. Se você fez uma cirurgia, fez alguma manipulação dentária com formação de hematoma, vai dar um dímero D alto. Uma outra condição, que não é o caso dele, mas gravidez dá dímero D alto. Ainda assim, algumas situações muito graves, como um negócio que a gente chama de coagulação intravascular disseminada, que é um quadro muito grave, que não é o caso dele, pode dar. E uma outra situação muito grave também, que é a dissecção aórtica, que em princípio você não tem um sangramento visível, mas há um sangramento na parede da artéria, isso também pode dar um dímero D alto. Então, o mais importante dessa história toda é o seguinte, não é que o dímero D alto, automaticamente você precisa fazer um tratamento, uma profilaxia, uma prevenção tomando o remédio para a trombose. Você precisa investigar. Esse é o ponto mais importante. Se alguém teve um pico de 2.400, a gente tem que investigar isso aí. Pode ser uma trombose venosa, pode ser uma embolia pulmonar, às vezes até subclínica, sem aparentes sintomas, pode ser. Mas também pode ser outras coisas completamente diferentes. Tem uma outra situação também que pode ser câncer. As neoplasias, ou seja, os cânceres, costumam dar dímero D muito alto. E aí, se você vai tratando, faz um exame de dímero D, dá alto, você toma um anticoagulante, faz outro exame de dímero D, dá alto, você toma outro anticoagulante, eventualmente pode ser um câncer que está ali ainda não manifesto clinicamente, e a única manifestação desse câncer pode ser, por exemplo, o dímero D. O dímero D isoladamente, ele necessita, quando ele está elevado, e principalmente quando ele não estava elevado previamente, ele necessita de uma investigação. E essa investigação tem que ser feita e orientada para um médico que entenda todo esse mecanismo do dímero D, quais são as implicações que esse exame tem. Por isso que existem pilotos que estão, morrendo em pleno voo. E aí, nesse trecho do vídeo, ele fala que por isso pilotos estão morrendo. Veja bem, isso é uma afirmação genérica, sem fundamentação estatística, e que ele joga. Mas é impactante, né? Recentemente teve um piloto que faleceu num voo, e até agora eu procurei nos noticiosos aqui pela internet e não consegui identificar qual foi a causa morte desse piloto. Pode ter sido uma embolia pulmonar? Pode ter sido sim. Mas melhor do que isso é a gente ir atrás de informação consistente. Então fiz um levantamento no PubMed, que é um repositório de informações de publicações médicas, e nesse repositório eu encontrei um artigo, que é um artigo grande, realizado com 2.630 pilotos, e mostrou que a incidência de fenômenos tromboembólicos, ou seja, trombose venosa profunda e embolia pulmonar, nesses pilotos foi menos da metade da incidência da população geral da Holanda, onde esse estudo foi feito. Mostrando que esse dado jogado isoladamente, ele causa pânico, os pilotos estão morrendo. Você daqui a pouco vai ter medo até de entrar no avião, porque pode ser que o piloto morra de embolia pulmonar, sem fundamentação. Então isso aqui é chute, não tem justificativa, é só criar pânico. Então a minha sugestão, todo mundo que vai viajar, faça uma semana antes o teste de sangue e de dímero para ver como é que tá. Entramos na fase das recomendações de um amigo, uma pessoa que tem a melhor das boas intenções. E ele sugere que você que vai viajar, uma semana antes do voo, faça um exame de dímero D. Você vai lá, pede um exame de dímero D para o seu médico amigo e faz o exame de dímero D. Não tem justificativa. Isoladamente, o dímero D ele é um fator de confusão. É um fator confundidor que a gente fala. Se você não tiver uma justificativa que faça com que tenha clareza, um raciocínio clínico para solicitar o dímero D, a única coisa que você vai conseguir às vezes é pânico, porque você vai ficar assustado se o exame der alterado, e aumento dos custos do sistema de saúde. Lembra? Eu vou fazer pelo convênio, e quem não tem o convênio vai ficar desesperado porque não vai conseguir fazer com muita facilidade o dímero D, e não é barato. Aí você acha, mas eu tenho convênio, eu vou usar o convênio. Não, isso aí implica em custos. Todos os exames que são solicitados sem indicação, você vai pagar a conta desse ano que vem, quando tiver o reajuste do seu plano de saúde. O normal é até 500, tá certo? Se tiver acima disso... E aí, complementando a informação, ele descreve que o normal do dímero D é até 500. Sugere que se você tiver acima de 500, alguma coisa preocupante está acontecendo. Mais ou menos, não é bem assim. Existem evidências muito claras de que, a partir dos 50 anos de idade,
é normal que você aumente o equivalente a 100 unidades de resultado do dímero D para cada década de vida. Então esse senhor aí deve ter aproximadamente ali os 60 anos de idade. O esperado para ele seria 600 e não 500. Uma pessoa com 80 anos de idade pode ter um dímero D de até 800 e não ser anormal. Não quer dizer que tudo que está acima de 500 seja anormal. Se tiver acima disso, tem que falar com o teu médico para tomar um anticoagulante, vai tomar alguns dias, porque senão o risco é muito sério. E ainda dando sequência, ele comenta que se o dímero D está alto, você procurar seu médico, ele vai prescrever ali um anticoagulante. Também não é assim. Se você nunca teve um dímero D alto, aí resolve fazer um exame e o dímero D está alto, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar esse exame, levar para o seu médico e o seu médico tem que fazer uma investigação diagnóstica. Se a suspeita dentro da história clínica ali identificar um fator de risco para tromboembolismo, trombose ou embolia pulmonar, ele vai pedir exames específicos, porque o dímero D não faz diagnóstico de trombose. Ele é um método de triagem. Se ele dá negativo, é pouca probabilidade de ser trombose. Se ele dá positivo, quer dizer que você tem a chance de ter trombose, mas não é garantia que você tem trombose. Então, um dímero D alto, de repente, do nada, ele merece uma investigação, como eu falei previamente. Investigação de tromboembolismo, investigação de câncer, infecção, uma cirurgia prévia, eventualmente gestação. Espero ter ajudado alguém e não bobeia, tá certo? Principalmente para quem já teve Covid. Um abração. No final ele fala que ele dá uma dica, que isso é muito importante, uma informação importante. Olha, toda informação médica ela é importante, ela deve ser compartilhada, mas por profissionais competentes. Médicos, de preferência médicos especialistas. A gente percebe que há muita confusão do dímero D, até entre médicos que não estão habituados a lidar com o dímero D também. O que tem que ser feito é que algum médico solicitou esse exame e ele veio alterado, isso implica automaticamente numa investigação. Se você acabou de sair de alta de uma Covid, eventualmente você pode ter ali um dímero D alto por um tempo, mas o seu médico vai te acompanhar. Ele vai saber gerenciar isso aí. Não é do nada criar pânico e recomendar todo mundo fazer dímero D, quando na verdade, na maioria das vezes, não teria indicação de fazer. Quando eu recebi esse vídeo de um familiar me perguntando que exame era esse tão importante que ela nunca tinha ouvido falar e quão grave era essa situação, eu me senti obrigado a fazer esse vídeo para esclarecer. Eu sou uma pessoa que me dedico muito à trombose venosa, eu não sou hematologista, sou cirurgião vascular, mas eu trato muito a trombose venosa e durante o Covid nós vivenciamos muito toda essa polêmica. Fizemos trabalhos, discutimos. É importante que a gente passe uma informação consistente, principalmente porque nessa semana, dia 13 de outubro, é o dia que nós comemoramos o Dia Internacional de Combate à Trombose. E eu não posso permitir que desinformações como essas levem a confundir a cabeça das pessoas. Eu sinceramente espero que esse vídeo tenha ajudado você com informações a respeito do dímero D. E queria avisar que nesse canal mesmo tem outros vídeos sobre trombose venosa, eu até cito alguma coisa sobre o dímero D. E no site fluxo.com.br tem uma seção de blog. Eu tenho muitos temas ali falando sobre trombose venosa, tudo muito bem estruturado, tudo muito bem documentado para deixá-los mais tranquilos e que vocês possam ter uma fonte de informação que seja verificável. Todos os meus posts, todos os meus vídeos eu tento basear em informação publicada, inclusive eu vou deixar aqui embaixo na descrição um artigo muito interessante que fala sobre toda essa polêmica do dímero D, mas o que eu queria realmente é que a informação que chegasse por via rede social fosse uma informação que agregasse valor e conhecimento, e não pânico. Aguardo vocês para o próximo vídeo. E assim chegamos ao final desse episódio sobre dímero D e viagens aéreas. Aqui no podcast Fluxo Vascular, acreditamos que compartilhar conhecimento é fundamental para promover a saúde e o bem-estar. Esperamos que tenha sido uma fonte adicional de informação para você. Agradeço a você que torna possível a existência desse podcast. Não se esqueça de acompanhar nossas próximas edições do Fluxo Vascular nos principais togadores e agregadores de podcast, onde abordaremos outros temas essenciais relacionados à saúde, bem-estar e medicina vascular. Fique ligado e não perca nenhum episódio. Se você tiver alguma sugestão de tema ou alguma pergunta específica sobre saúde vascular, entre em contato conosco pelo e-mail podcast@fluxovascular.com.br, pelo Instagram @fluxoclínica e no canal Robson Miranda do YouTube. Adoraríamos ouvir a sua opinião e suas contribuições para tornar nosso podcast cada vez mais informativo e útil a todos. O Fluxo Vascular é produzido, dirigido e editado por mim,
Robson Barbosa de Miranda. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima semana.